Olá, senhores, meu nome é Imael, sou professor de Física e a nossa aula de hoje é Cinemática, Conceitos Fundamentais. O que seria a cinemática? A cinemática é a parte da física, o ramo da física que estuda corpos em movimento, sem levar em consideração as causas desse movimento. Então, a cinemática, simplesmente, nós estudamos o movimento dos corpos sem identificar o que causou, o que provocou esse movimento. Vamos estudar os movimentos dos corpos e, para isso, precisamos de alguns conceitos que nós chamamos de conceitos fundamentais da cinemática. Tais como: o primeiro conceito seria o conceito de ponto material. Ponto material, senhores, é todo e qualquer corpo cujas dimensões, cujo tamanho não influencia no estudo de determinado fenômeno. Um exemplo de um ponto material seria, por exemplo, uma formiga se movimentando ao longo de uma calçada. Então, nesse estudo, nesse fenômeno analisado, o tamanho da formiga é considerado desprezível em relação ao tamanho da calçada. Então, nessa situação, a formiga é considerada um ponto material. Então, ponto material é todo e qualquer corpo cujas dimensões não influencia no fenômeno observado, no movimento desse corpo, ou analisando o movimento desse corpo, esse objeto, as dimensões dele não interferem. Então, esse corpo é considerado um ponto material ou partícula. O outro conceito seria o segundo conceito importante, fundamental da cinemática, seria o de corpo extenso. O próprio nome já indica, corpo extenso é um corpo que tem uma extensão, ou seja, são corpos cujas dimensões não podem ser desprezadas comparada com outras dimensões dentro do fenômeno observado. Então, todo corpo cujo tamanho não pode ser descartado dentro do estudo de determinado fenômeno é chamado de corpo extenso. Um exemplo de um corpo extenso seria, por exemplo, uma formiga em relação a uma pequena pedra. Então, se você pega o tamanho de uma pedra pequena comparado com o tamanho de uma formiga, a formiga se movimentando sobre essa pedra, você tem que levar em consideração as dimensões da formiga, o tamanho da formiga. Então, nesse caso, a formiga é considerada um corpo extenso. A formiga é considerada um corpo extenso. Outro exemplo seria um caminhão em relação a uma pequena rua. Então, se você comparar, por exemplo, uma rua do quatraque com as dimensões do caminhão, o caminhão não consegue se mover livremente. Por exemplo, uma rua do quatraque, não pela avenida, pela rua do quatraque. Então, nesse caso, o caminhão é considerado um corpo extenso. Você tem que levar em consideração as dimensões do corpo. Tá bom? Então, corpo extenso é todo e qualquer corpo cujas dimensões, cujo tamanho interfere no estudo de determinado fenômeno. Então, senhores, observe que ser ponto material ou corpo extenso depende do referencial adotado, depende do fenômeno analisado. Nos exemplos que nós citamos uma formiga que ela se movendo ao longo de uma calçada, ela é considerada um ponto material, mas se essa formiga estiver se movendo sobre uma pedra pequena, ela é considerada um corpo extenso. Então, ponto material e corpo extenso são conceitos relativos, ou seja, depende do referencial, depende do fenômeno que nós estamos analisando. Outro conceito fundamental é o conceito de trajetória. O que seria a trajetória? Exemplo de trajetória: uma rua, uma avenida, são exemplos de trajetória. Então, trajetória é o caminho percorrido pelo móvel. Então, todo e qualquer caminho percorrido pelo móvel, por um corpo em movimento, nós denominamos de trajetória. Então, para definir uma trajetória, é preciso
um ponto de partida para a observação. Chamamos o ponto de partida, ou chamado de marco zero da observação, chamamos de marco zero da trajetória, né? O nosso referencial. Então, toda a trajetória depende do referencial adotado. Então, o exemplo de trajetória é um rio por onde passa um barco, é uma trajetória. Uma avenida por onde os carros, por onde a gente anda, é uma trajetória. Quando você vai à praia e você caminha na areia da praia, fica lá suas pegadas, né? O registro lá do chão por onde você passou, o caminho por onde você percorreu, é um exemplo de trajetória. Quando um carro, né, deixa um rastro de fumaça, aquele rastro de fumaça representa uma trajetória. Então, trajetória, senhores, é o caminho percorrido pelo móvel. Então, aqui eu tenho outro exemplo de trajetória. Você tem aqui, ó, um avião. Esse avião deixa cair, por exemplo, uma pedra. Essa pedra, para quem observa de fora do avião, por exemplo, da terra, essa pedra representa, ó, essa trajetória, tem isso aqui, ó, seria um movimento, representa uma curva, né? Nós chamamos essa curva de parábola. Agora, para quem está dentro do avião, observando essa pedra cair, ele vai observar essa pedra caindo em linha reta. Observe só, quando a pessoa que está observando está lá de fora do avião, a trajetória desse objeto caindo seria uma parábola, um arco de parábola. Agora, para quem está dentro do avião, a trajetória dessa pedra seria uma linha reta. Outro exemplo de trajetória, para vocês perceberem como a trajetória depende do observador. Por exemplo, quando você sai, está chovendo, né? E você fica parado debaixo da chuva e não está ventando, as gotas de água, a água, ela cai sobre a sua cabeça. Agora, quando você começa a caminhar, começa a correr, as gotículas de água, os pingos da chuva começam a bater na sua face, no seu rosto, na sua parte frontal. Então, observe só, quando você está parado na chuva, a água cai sobre a sua cabeça. Quando você está se movendo, a água cai na sua parte frontal. Isso significa dizer o quê? Que a trajetória depende do referencial, depende do observador. Se o observador está parado, né, a trajetória tem uma configuração. Se o observador está em movimento, a trajetória já tem outra configuração. Então, observe que quem estiver dentro do avião, né, verá o objeto caindo em linha reta. E quem estiver na terra verá o objeto formando um arco de parábola, formando uma curva. Então, a trajetória é também um conceito relativo, ou seja, depende do referencial, depende de quem está observando. Outro conceito importante nós chamamos de posição. A posição, senhores, é a localização do móvel na trajetória, medida em relação a um ponto, que será a origem das posições, a origem dos espaços. Representamos a posição usando a letra S. Então, quando eu falar em posição de um móvel, eu estou falando da sua localização sobre a trajetória. Nós estamos falando da localização em relação à trajetória. E para a gente fazer isso, nós precisamos de um ponto de referência que nós chamamos de origem das posições ou origem do espaço, ou origem dos espaços. Por exemplo, aqui, por exemplo, eu tenho uma estrada. Essa estrada é uma estrada em linha reta, ou seja, uma trajetória retilínea. E aqui eu tenho bem aqui, ó, o zero. O zero representa o quê? A origem dos espaços. Representa o meu referencial. E aqui, senhores, eu tenho esse móvel, né, esse carro, na posição 10 km, ou seja, no quilômetro 10. Isso significa dizer o quê? A localização desse carro, bem que ele está onde? Ele está no quilômetro 10. Depois de um certo tempo, ele se encontra bem aqui, ó, no quilômetro 35. Isso significa dizer o quê?
que ele está nesta posição. Esta é a localização deste carro. Quando eu digo, por exemplo, que ele está na posição 35 km, não significa dizer que ele percorreu 35 km. Significa dizer que ele se encontra, que ele se localiza a 35 km de quê? Da origem. Então, a distância da origem até aqui é 35 km. Então, a sua localização é 35 km distante da origem. Quando eu disse para vocês que ele está na posição 10 km, significa dizer que ele se encontra a uma distância da origem 10 km. Então, a posição do móvel nada mais é do que a distância da origem até onde o móvel se encontra. Então, corresponde à sua localização, tá bom? Corresponde à sua localização. E aí nós chamamos essas posições, por exemplo, a primeira posição, que é 10 km, nós chamamos de posição inicial, que é igual a quanto? A 10 km. A posição inicial nós chamamos de SO. SO é a posição inicial, que é igual a 10 km. E a outra posição, nós vamos chamar de posição final, que é igual a quanto? 35 km, que nós chamamos de SF. S de posição e F de final, que é igual a 35 km. Atenção, senhores. Observe só, quando a posição de um móvel se altera em relação a um referencial, no decorrer do tempo, dizemos que o corpo, que o móvel, encontra-se em movimento. Então, quando é que um corpo está em movimento? Um corpo está em movimento, senhores, quando ele muda de posição em relação a um referencial. Então, só vai ocorrer movimento quando ele muda de posição. Em relação ao que, professor? Em relação ao referencial. Tá bom? Então, o movimento depende do referencial adotado. Então, um corpo está em movimento dependendo do referencial. Se ele muda de posição em relação ao referencial, ele está em movimento. E quando a posição do móvel não se altera, ou seja, não muda, em relação ao referencial, no decorrer do tempo, dizemos que o corpo encontra-se em repouso. Então, quando é que um corpo está em repouso? Quando a sua posição não se altera, não muda em relação ao referencial. E aí você diz que ele está em repouso. Então, tanto o conceito de movimento quanto o conceito de repouso são conceitos relativos. Por que relativo? Porque depende do referencial adotado, tá bom? Depende do referencial adotado. Por exemplo, vamos supor que vocês estejam dentro de um ônibus, E o ônibus está se aproximando da parada. Aí pergunto, vocês estão em movimento ou em repouso? Aí você diz assim, depende, professor. Se o referencial for o motorista, eu sentado numa cadeira dentro do ônibus, eu não estou mudando de posição em relação ao motorista. Então, em relação ao motorista, eu estou em repouso. Agora, se o referencial adotado for a parada de ônibus, então, como o ônibus está se aproximando da parada e eu estou dentro do ônibus, então eu também estou me aproximando da parada, então eu estou mudando de posição em relação à parada de ônibus. Então, eu estou em movimento em relação à parada. Então, observe só, quando o referencial adotado for o motorista, você está em repouso. Quando o referencial adotado for a parada de ônibus, você está em movimento. Por isso que o conceito de movimento e repouso são conceitos relativos, porque depende do referencial adotado. Deslocamento. O que seria deslocamento? Deslocamento, senhores, um corpo se desloca
quando ocorre a variação da posição do móvel em um referido intervalo de tempo. E o deslocamento ele é representado pela letra ΔS. O que significa delta dentro da física? Significa variação. S significa posição. Então, quando ocorre a variação da posição, é porque o corpo ele sofreu um deslocamento. Tá bom? Então, a variação da posição do móvel em um referido intervalo de tempo, nós chamamos de deslocamento. Então, o corpo ele se desloca quando ele muda de posição. E como é que eu calculo o deslocamento? Ora, senhores, para você calcular o deslocamento, que nós chamamos de ΔS, basta você fazer a posição final do móvel menos a posição inicial. Então, observe só. Para você calcular o deslocamento, que nós chamamos de ΔS, basta você fazer a posição final menos a posição inicial. Por exemplo, imagine só aqui você tem um veículo, um móvel, seria um caminhão, ele está nesta posição, depois de um certo tempo ele sai dessa posição e vai para essa posição bem aqui. O que aconteceu com esse móvel? Ora, ele sofreu um deslocamento, ou seja, ele mudou de posição. E quanto é esse deslocamento? Aí você faz, quanto é a posição inicial do móvel? Ora, inicialmente ele está nessa posição. De quanto é essa posição? 10 km. Depois, senhores, ele sai dessa posição e vai para essa bem aqui. Quanto é essa outra posição? 35. 35 o quê? Quilômetros. Então, a posição inicial do móvel é 10 km, a posição final é 35 km. Então, quanto é o seu deslocamento? O deslocamento nós chamamos de ΔS é igual à posição final menos a posição inicial. Então, o deslocamento ΔS é igual. Quanto é a posição final? 35. Quanto é a posição inicial? 10. Então, vai ficar 35 menos 10, que é igual a 25. 25 o quê, professor? 25 quilômetros. Então, a posição daqui, essa distância, da onde ele estava até aonde ele chegou, é igual a 25 quilômetros. Só você fazer 35 menos 10, 20 e 25. Então, esse é o deslocamento do móvel. Outro conceito muito importante no estudo da cinemática é a velocidade escalar média. O que seria a velocidade média? Senhores, para você calcular a velocidade média, basta você fazer a razão entre o deslocamento sofrido pelo móvel em um dado intervalo de tempo. Chamamos de velocidade escalar média e representamos pela equação abaixo. Então, para você calcular a velocidade média, senhores, basta você pegar o deslocamento do móvel, que nós chamamos de ΔS, e dividir pelo intervalo de tempo, que nós chamamos de ΔT. Então, a velocidade média é igual a quem? ΔS dividido por ΔT, ou seja, é o deslocamento do móvel dividido pelo intervalo de tempo. Então, a velocidade média, ou a velocidade escalar média, que nós chamamos de VM, é igual a quem? Ao deslocamento dividido pelo tempo. Tá bom? É o deslocamento, é a distância percorrida pelo móvel, dividido pelo tempo que ele gastou para percorrer essa distância. Como velocidade média é uma grandeza física, então qual seria a unidade de velocidade média no SI, no Sistema Internacional de Unidade de Medida? Ora, senhores, aí você vem, quem é velocidade média? Velocidade média é a distância dividido pelo tempo. É o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Qual é a unidade de deslocamento? Qual a unidade de comprimento no SI? No Sistema Internacional, o comprimento é dado em metro. E qual a unidade de tempo no SI? O tempo no SI, no Sistema Internacional de Unidade de Medida, o tempo ele é dado em segundo. Então, a velocidade no SI, no Sistema Internacional de Unidade de Medida, é dado em metros por segundo. O símbolo de metro é a letra M
o símbolo de segundo é a letra S. Então, a velocidade média é metros por segundo. Tá bom? Isso no Sistema Internacional de Unidade de Medida. Porém, nós temos outra unidade muito usada, inclusive nos velocímetros dos carros, seria o quilômetro por hora. Então, como é que eu faço para transformar, por exemplo, quilômetro por hora em metros por segundo? Então, senhores, para você transformar quilômetro por hora em metros por segundo, basta você dividir o número por 3,6. Por exemplo, eu tenho 360 quilômetros por hora. Eu quero transformar em metros por segundo. O que eu vou fazer? Eu vou dividir 360 km por hora por 3,6. 360 dividido por 3,6 vai dar quanto? Vai dar igual a 100. 100 o quê? Metros por segundo. Já se eu quiser agora transformar metros por segundo em quilômetros por hora, o que eu faço? Ora, basta você multiplicar por 3,6. Por exemplo, eu tenho aqui 10 metros por segundo. Eu quero transformar em quilômetros por hora. O que eu faço? Eu multiplico por 3,6. Então, vai ficar 10 vezes 3,6. 10 vezes 3,6 vai dar 36. 36 o quê? Quilômetros por hora. Então, 10 metros por segundo é equivalente a 36 quilômetros por hora. Então, para você transformar quilômetros por hora em metros por segundo, você divide por quanto? Por 3,6. Agora, para você transformar metros por segundo em quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. Um exemplo de velocidade média. Vamos lá. O exemplo diz assim, Arimael, o professor de física, ao realizar uma corrida de 100 metros rasos, marcou o tempo de 20 segundos. Qual foi a sua velocidade média nessa corrida? Então, Arimael, o professor de física de vocês, ele percorreu 100 metros em 20 segundos. E aí ele quer para a gente calcular a velocidade média nessa corrida, nesse trecho. Então você faz. Primeira coisa que você deve fazer, senhores, é tirar os dados. Os dados são as informações necessárias que o texto dá para você resolver a questão. Então, tirando os dados assim, Arimael, professor de física, ao realizar uma corrida de quanto? De 100 metros. Então, quanto é a distância que Arimael percorreu? 100 metros. 100 metros. Rasos marcou um tempo de 20 segundos. Quanto tempo ele gastou para percorrer essa distância? Ele gastou 20 segundos. Então, o intervalo de tempo, nós chamamos de ΔT, é igual a 20 segundos. Aí vem, qual foi a sua velocidade média nessa corrida? Então, nós queremos saber o quê? A velocidade média. Quem é a velocidade média, nós chamamos de VM. V de velocidade, M de média. Então, como é que eu calculo a velocidade média? A velocidade média, senhores, é a distância percorrida dividido pelo tempo gasto para percorrer essa distância. Ou seja, é ΔS sobre ΔT, é o deslocamento dividido pelo tempo. Então, a velocidade média é igual. Quanto foi a distância que ele percorreu? Quanto foi o deslocamento de Arimael? Ora, foi igual a 100 metros. Quanto tempo ele gastou para percorrer 100 metros? 20 segundos. Então, a velocidade média, VM, é 100 dividido por 20. Corta o zero de cima com o zero de baixo, vai ficar 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 dá igual a 5. 5 o quê? Metros por segundo. Então, a velocidade média de Arimael é igual a 5 metros por segundo. Pronto, achei a velocidade. 5 metros por segundo. Porém, eu posso escrever essa velocidade de 5 metros por segundo em quilômetros por hora. Como é que eu faço para escrever, para passar de metros por segundo para quilômetros por hora? Ora, senhores, é só multiplicar por 3,6. Então, vai ficar 5 vezes 3
0,6. Isso vai dar igual a quanto? Aí você faz 5 vezes 6, 30. 0 vai 3. 5 vezes 3, 15. E 3, 18. Uma casando a vírgula, uma casando a vírgula. Quilômetros por hora. Então, quanto é a velocidade de Arimael em quilômetros por hora? 18 quilômetros por hora. Então, senhores, o atleta, né? Eu, no caso, o atleta fez os 100 metros rasos com uma velocidade média de 18 quilômetros por hora ou 5 metros por segundo. Senhores, por enquanto, nossa aula termina aqui. Cuidem-se e cuidem da família de vocês. Até mais.